no Desinformando de hoje, o Carnaval da Folia acabou, mas o da desinformação está em pleno vapor. Não é que estão falando aí que a pandemia da Mpox já chegou no Brasil? Pois é. Então, olha, na Essa Informa, a Agência Lupa fez um trabalho bastante importante sobre o uso da IA para desinformação. E, bom, voltando ao Carnaval, sabe aquela história da gente se desintoxicar pelo um detox, uma dieta detox? Pois é, só que não. Desinformando está entrando na rede agora. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães, aqui do meu lado sempre um muito bem informado, estudioso sobre desinformação, o jornalista e doutorando Diego de Deus, para nos iluminar contra esse grande mal do século, a desinformação. Aproveita que você está aí, dá aquele link, né, aquele like bacana, manda para os amigos o link, vai lá na nossa página no YouTube, na Democracia da Desinformação, se é que, obviamente, você já está nela também, porque também você pode estar escutando a gente pelo Spotify ou pelo YouTube Music. Todos os episódios estão lá para você acompanhar rapidinho, dá para você fazer uma maratonada, você saber das principais pesquisas sobre desinformação, as fake olds, né? Ou seja, aquelas notícias velhas que a gente ainda repercute como se fossem novas e verdadeiras, o que é muito pior. Chega de conversa fiada, vamos lá, toca a ruim da semana, que claro tem a ver com carnaval. Então, carnaval vem, carnaval vai, sempre que termina, parece que uma nova pandemia vai surgir, né? A história de que o carnaval tem um bocado de questões morais atrás disso aí, né, gente? Ah, o carnaval vai trazer o inferno, vai trazer as pragas do Egito, tudo aquilo que a gente já escutou lá no passado, que vem junto com a festa carnal, com as questões pagãs e etc, né? Pois é, a desinformação só está ajudando isso, né, Diego? É uma velha prática associar o carnaval às pragas, principalmente as pragas vindas do discurso moralista. Parece que esse carnaval também já está deixando a sua marca, né? Exatamente, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Essa crença, né, popular, colocando aí problemas morais sobre as festividades do carnaval, foi ainda mais reforçada depois da Covid-19, né? Afinal de contas, sem sombra de dúvidas, naquela ocasião, em 2020, o carnaval foi um vetor, sim, para que a pandemia se espalhasse, mas a pandemia seria global em maior ou menor medida, até porque ela já existia já desde 2019, desde novembro, dezembro de 2019, até por isso ela leva o nome 19 no nome, né? Mas e lembrando que o carnaval, né, com exceção do Brasil e alguns outros países alegres, né, só acontece nesses países. E a Covid se espalhou pelo mundo todo. Não se pensa que os outros países estavam tendo carnaval para se espalhar. Portanto, definitivamente, a culpa não é do carnaval. Exatamente, não há nenhum tipo de relação, é muito mais uma forçação de barra do que algo, uma forçação de barra muito grande do que algo necessariamente prático, empírico ali, que a gente consiga traçar relações, né? Chega até a ser Mas um não, o absurdo. pessoal não aprende, né? O pessoal não aprende. Voltou novamente a ter isso agora no final do nosso carnaval. Qual que é a nova epidemia? Antes e depois. Antes a gente teve a história do vírus Nipah, né? Que é aquele vírus que está atacando ali parte da Ásia, alguns casos na Índia, supostamente alertas de que a OMS estaria proibindo o carnaval, etc. É uma desinformação, a gente trouxe aqui no programa. E dessa vez, no pós-carnaval, a história do Mpox, né? Que é uma doença viral bastante conhecida aí mundo afora também, uma doença que se assemelha muito à varíola, inclusive nas formas aí de contaminação, por meio de contato com o muco, contato direto com a saliva, principalmente aí de primatas e roedores, né, que transmitem esse tipo de doença, mas os 38 casos confirmados na Bahia é falso, uma informação aí que passou muito pelas redes sociais na última semana e que, consequentemente, atingiu aí um pânico mais ou menos sistemático, principalmente na região baiana. As informações Pode ser na oficiais... Bahia, é mais um fator disso, né? Porque na Bahia, que tem lá Carnaval. o grande carnaval pagão e etc e tal, é natural que a fake news sobre carnaval vai ter a Bahia como principal ponte, né?
E parte de uma premissa, professor, que é de fato 2 casos que foram confirmados, porém antes do carnaval, e que não tem nenhum tipo de relação direta com o carnaval. Ou seja, desses 38 casos, 36 são falsos e os únicos 2 que são verdadeiros nada tem a ver com o carnaval. A informação, inclusive, foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que foi consultada aqui pela agência Aos Fatos e que publicou também uma nota desmentindo esse tipo de informação, mas aí mais um caso para a gente poder se atentar sobre as repercussões aí que o carnaval muitas vezes coloca, gerando, nesse caso, uma desinformação criada, né, do zero. Ela parte de uma premissa real, mas ela é criada do zero, principalmente esses 36 casos aí de Mpox que foram acreditados posteriores às festividades do carnaval. Olha só, gente, o Desinformando tem uma pegada, viu, de esperança, viu? A gente, efetivamente, a gente acredita que a gente é um instrumento de literacia midiática, né? E a gente gosta de trazer coisas dizendo, olha, realmente tem uma desgraça de desinformação aí, mas tem muita gente séria trabalhando contra esse mal, além de nós. É o que a gente vai ver no próximo quadro. Pois é, o Essa Informa, como você sabe, são as pesquisas que a gente seleciona aqui sobre desinformação para quem gosta de estudar, para quem está fazendo pesquisa na área, possa pegar lá o link, né, de todos os textos e trabalhos que a gente indica aqui para continuar a sua pesquisa, mas também para as pessoas que, né, não estão no meio acadêmico possam ter bases para que possam discutir e combater esse mal, trazer essa informação para os seus grupos de família, para si próprio, para si própria, para que a gente possa combater. E uma das coisas que a gente gosta de trazer são os bons exemplos de lutas contra a desinformação. E a gente sabe, a gente tem falado isso nos últimos programas aqui, né, de a grande preocupação que a inteligência artificial está trazendo para a desinformação. A gente sabe que é um instrumento muito importante, mas que ele é realmente terrível sendo usado nas mãos erradas. E agora já tem muita gente trabalhando para nos alertar, mas também utilizando a inteligência artificial em nosso benefício. Conta um pouquinho dessa história. Isso mesmo, professor. Na retrospectiva que nós fizemos do Desinformando em 2025, nós trouxemos muito mais uma percepção daquilo que a gente viu aqui, principalmente a respeito da quantidade de desinformações que foram criadas por meio do uso de inteligência artificial, e esse levantamento inédito da Lupa somente vem comprovar aquelas percepções que não somente nós aqui, mas que outros estudiosos do tema já tinham rastreados ali durante aquilo que a gente vai vendo, né, ao longo do ano. E foi confirmado, esse levantamento da Lupa mostrou que o crescimento de desinformações utilizadas por meio de IA cresceu em 308% somente em um ano, principalmente na esteira aí do refinamento, do aprimoramento de diversas ferramentas de inteligências artificiais, principalmente aquelas de vídeo, né, como o caso do Bio3, do Sora 2, que é do OpenAI também, né, o irmão ali do ChatGPT, entre outros por aí. Então, um dado que a Lupa trouxe, mas esse é um dado um pouco restrito, porque diz respeito somente àquelas verificações que foram feitas pela própria Lupa, mas que já nos dá uma dimensão daquilo que aconteceu. Em 2024, por exemplo, foram 39 casos de desinformações feitas por IA, um total de, não chega nem a 5% de tudo aquilo que a Lupa verificou. Já em 2025, esse número subiu para 159, representando aí 1/4 de todas as verificações feitas pela agência Lupa. Um dado interessante também, que mostra uma tendência, é que o uso de deepfake, né, desses vídeos que são manipulados por IA, mudou também de objetivo. Se em 2024 a maioria dos casos eram principalmente utilizando de imagens de pessoas famosas para vender conteúdos falsos na internet, em 2025 os vídeos de IA desinformativos foram muito mais de cunho ideológico, ou seja, toda aquela disputa entre direita e esquerda que a gente tem visto na polarização aqui no Brasil. E tem também os 3 principais personagens para a produção desses vídeos, que é Lula, Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Um diagnóstico que mostra como que a gente está, e é importante também, professor, principalmente para a gente poder pensar em ações combativas. Não adianta a gente pensar em ações combativas sem antes identificar um problema a ser combatido. Então, dados como esse, por mais que sejam retirados a partir daquilo que a própria Lupa tirou como verificação em 2025, é importante para a gente pensar e refletir a partir deles. E é uma prévia das eleições, né, Diego?
Exatamente. Pelos personagens que você falou, né? E pela essa mudança do contexto do uso da IA, né? Em vez de ser venda agora, ser uma questão ideológica. É uma prévia do que nós estamos vendo aí. E aí eu te pergunto, Diego, será que então não tem um lado positivo? Olha eu aqui mais uma vez, servindo de poliana, nessa questão, ou seja, a partir desse grande volume do uso de IA, dos deepfakes, etc. e tal, se isso não está deixando as pessoas mais desconfiadas do que antes. Será que agora as pessoas já não estão mais com o pé atrás? Isso não seria, talvez, o excesso gerou uma coisa boa para quem assiste? Por um lado, sim, por outro lado, também pode ser um risco, professor. É claro, a depender da maneira como esse tipo de assunto tem sido tratado. Porque nessa paranoia de talvez desconfiar de tudo, que é algo, inclusive, que é uma das limitações da própria educação midiática em alguma medida, quer dizer, se eu desconfio de tudo, significa que eu não vou acreditar em nada. A gente tem visto, inclusive, pessoas assistindo vídeos reais, elas não querendo acreditar porque aquilo não é agradável à crença dela. Lá atrás, no Desinformando, quando a gente fala de crença, a gente já tocava um pouquinho sobre isso. E por conta disso, ela refuta a realidade, né? E aí ela pode optar por desacreditar em um vídeo real e passar a acreditar em um vídeo que é falso. Tudo cabe nós, por meio da informação, aí também sendo bastante otimista aqui, levar o máximo possível essa transparência entre aquilo que é IA, entre aquilo que não é, e principalmente alertando as pessoas quanto a isso. A IA ela pode ser utilizada, inclusive, como tem sido na Europa, para poder desmistificar também desinformações. Então, tudo parte da utilização e da abordagem que nós utilizamos dessas ferramentas a partir desses temas. Porque legal também, não é, gente? As fake olds. Roda aí. Então, pessoal, a gente sabe que o fake old é o nosso quadrinho aqui para a gente trazer antigas coisas para mostrar que fake news não é de hoje, né? Isso é da natureza humana, gostar de uma fofoca, de uma informação equivocada. E terminando o carnaval, essa tá sempre voltando, né, Diego? Vamos agora, com todos os excessos que a gente teve, basta a gente ter um coquetel de detox que fica tudo limpo. Ou será que não, Diego? Exatamente, professor. E nesse caso não, viu? A famosa dieta detox, que inclusive é vendida aí, né, por muitos restaurantes, prometidas também por vários especialistas da área, não tem nenhum tipo de embasamento científico, né, professor? Nenhum tipo de comprovação de que, de fato, ela funcione. É claro que se você ali tá tendo uma dieta não muito boa, isso no dia a dia, né? Qualquer tipo de dieta que não seja boa para a nossa saúde, você começa a tomar só suco, se você troca ali o hambúrguer com cheddar no lugar de um suco de maçã, é claro que o suco vai te fazer melhor, mas não é o suco que vai mudar aí as toxinas do seu corpo. Que vai limpar todos os cheddars e hambúrguer que você comeu no último ano, né? De maneira nenhuma. O máximo que pode acontecer, né, tendo uma dieta aí ruim ao longo da vida, é claro, teu fígado, o teu rim pode ser sobrecarregado, mas não vai ser uma dieta de suco que vai melhorar aí o seu corpo do dia para a noite. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessas coisas também, para a gente não comer errado, porque numa paranoia dessa, a pessoa começa a tomar só suco, achando que está fazendo bem para a saúde. Problema. E não tá, é um outro problema, exatamente. O melhor suco, professor, como sempre, é a água, principalmente o pessoal que gostou, que bebeu um pouquinho mais aí durante o carnaval. O álcool, né, desidrata muito o corpo, o principal sintoma é a ressaca, e para poder repor tudo isso que foi tirado do corpo, a água é o mais importante para poder recompor tudo isso e eliminar as toxinas que ficaram. E o segundo esquema ótimo, que chama-se tempo. Tem que esperar o organismo melhorar por sua própria conta também, né? Vamos lá para o próximo quadro? Rapidinho, Diego. A moral, as questões morais, tem a ver com fake news? Muito. E nessa roupagem que a desinformação tem hoje em dia, né, professor, nasce muito de uma extrema-direita, e é importante a gente dizer que
que a desinformação não é só da direita, a esquerda também produz muita desinformação, muitas absurdas também, então é algo que está enraizado, principalmente em países polarizados ideologicamente como o Brasil está, só que no âmbito da moral, isso acaba ficando muito mais forte. Nesse carnaval a gente viu aquela ideia, né, de família em conserva, que foi algo bastante utilizado aí por aquelas pessoas Inclusive mais... foi feito pela manifestação da esquerda, né? Exatamente, que foi apropriado, por assim dizer, por parte, né, da direita como uma espécie de orgulho nesse sentido. Então é claro que as questões morais, o próprio Nietzsche vai bater um pouquinho nisso ainda lá no século XIX, muitas vezes acabam cegando as pessoas para determinadas questões. A direita tem a sua moral, a esquerda também tem a sua moral, e ambas são utilizadas como escudo para poder, tanto para se defender, mas também como arma para atacar o lado divergente, o lado que não concorda com os valores que cada um desses dois lados ideológicos possui. Agora, entrar mesmo, cair na moral, cair na real, só mesmo com Desinformando. E a gente volta semana que vem, ok? Um abraço, pessoal! Esse pessoal, até a próxima.